Muito bem, estamos de volta com o programa Espaço Parlamentar, onde você conhece um pouco mais dos trabalhos e do pensamento do seu representante aqui no Poder Legislativo. Hoje nós estamos recebendo o pastor, vereador Rogério Timóteo, primeiro secretário aqui da Casa e também do PRB. Já falamos um pouquinho de alguns projetos que o senhor tem aprovados aqui pela Casa. Temos mais um projeto para voltar a falar agora, vereador, que é sobre a questão do abandono de animais, que é um projeto de sua autoria, né? Como que o senhor chegou, então, a este projeto, que já é lei, né, no município, e por que o senhor resolveu realmente desenvolver esse projeto? Daniel, esse projeto chegou da necessidade de ver muitas pessoas reclamando do abandono desses animais em terreno baldio da cidade, galpões também onde eram fábricas, eles chegam e deixam esses cachorros, gatos, né, e outros animais jogados nesses locais. E o que aconteceu? Devido a tanta reclamação, surgiu um projeto de lei municipal. Já existe a lei federal, para adequar com a federal, nós fizemos uma lei municipal para dar mais punição a essas pessoas que fazem esse ato. Até porque, Daniel, pensa comigo, eu tenho um filho, eu vou pegar o meu filho, pôr dentro de um saco, ou então pôr ele numa caixa e jogar no terreno baldio? Eu não vou fazer isso com meu filho. O que eu não quero para minha família, eu não posso querer também para o meu animal, porque ali é uma vida, é uma vida. Ah, mas eu crio, eu não tenho condição de cuidar. Converse com alguém que possa, né, adotar esse animal, fala com um amigo, mas não jogue ele numa via pública. Não abandone este animal. Não faça mal para esse bichinho. Esse bichinho não pediu para vir ao mundo. E nós temos que cuidar dos animais. Então surgiu porque ver tanta atrocidade feita com os animais que nós temos que ter leis que possam amparar esses animais e também punir aquele que toma uma atitude como essa, que eu acho uma atitude, né, completamente ruim. Isso é uma infração gravíssima. Muito bem, lembrando também que é uma questão de saúde pública também, já que uma vez que eles são abandonados, são facilmente atropelados, causando acidentes, podendo morrer, né? Muitos deles morrem, né? Por não estarem acostumados àquele trânsito comum ali, ou então morder o transeunte que vai passando, né, pelas ruas. Existe uma série de fatores que pode acontecer, né? Inclusive, Daniel, você falou uma coisa muito importante. Quantas pessoas passam e recebem uma mordida de um animal e pode ficar doente? A raiva é terrível. A raiva é uma doença terrível e ela pode chegar a matar uma pessoa. Isso é muito perigoso. Então, e esses animais também se procriam. E por procriar, o que acontece? Isso também traz um problema de saúde pública gravíssimo, porque eles podem procriar e trazer doenças adversas, como você acabou de falar também. Maravilha. Outro projeto que também é de sua autoria, aliás, é um projeto de lei complementar, ou seja, uma lei que já existia e o senhor trouxe algo novo que estava faltando. Sobre a questão do vendedor ambulante, né? Nós temos aqui na cidade muitas pessoas que trabalham com vendas nas ruas e o senhor trouxe algo diferente para eles. Qual que era essa necessidade que eles tinham, que é um projeto também de sua autoria que já está em vigor aqui na cidade? Olha, esse projeto do vendedor ambulante da cidade, Daniel, é o seguinte: o vendedor ambulante, caso ele ficasse doente, ele tinha que trabalhar doente. Se ele ficou doente, acabou, trabalha doente. Ele não tinha o direito de colocar uma pessoa no local para trabalhar no lugar dele. Ele tem lá a sua banca, a sua barraca e vende lá os seus materiais. Ele deveria fechar, não poderia colocar uma pessoa no local, até porque a licença, ela na lei, ela é intransferível. Ou seja, ela tem que ser conduzida pela pessoa que está trabalhando, que é o vendedor ambulante. Nenhum funcionário podia ficar, por exemplo, nem funcionário? Ninguém poderia ficar com a licença dele, porque a licença do ambulante, ela é pessoal, ela é intransferível, ninguém pode ficar com ela. Mesmo ele doente, não poderia deixar ninguém no local. Nós fizemos um projeto de lei que venha amparar ele. O que acontece? No artigo 60,
que fala do Código de Norma e Postura Municipal, fala que nenhum comércio eventual ambulante é permitido no município sem a licença. E fala que a licença do ambulante é individual, olha só, intransferível, destinada exclusivamente para o fim que foi extraída, devendo ser sempre conduzida pelo seu titular, salvo, aqui entrou, salvo em caso que esse apresente incapacidade para o trabalho por motivo de saúde ou luto. Entrou essa parte. Ela era intransferível e individual. Nós colocamos o quê? Caso de doença. Se ele ficar doente, ele pode, através do atestado médico, entrou na lei, colocar uma pessoa no local com a licença dele e o atestado também. Uma vez estando com a licença e com o atestado no local, pode ficar uma pessoa tomando conta para ele se recuperar. Não corre risco de perder o seu licença. Porque, pensa comigo, o trabalhador tem que ter um mínimo de direito de poder se cuidar. Tem uma pessoa trabalhando, você vê, ela foi picada, estava com o problema aí que teve aí da dengue, estava com dengue e trabalhando. Olha a situação dessa pessoa. Quando ela ficou sabendo da lei, ela ficou maravilhada. Então nós temos que usar meios de amparar essas pessoas. E o que é interessante, Daniel, é que nós estávamos lutando para que, caso ele morresse, o vendedor ambulante morresse, alguém ficasse com o ponto. Mas isso não pode, porque a licença ela é intransferível. Mas em caso de doença, nós encontramos um meio dela ser amparado pela lei. E foi dessa forma que eu encontrei esse mecanismo, fazendo com que ela tenha o direito de se cuidar e ter uma pessoa para ela poder ter o seu ganha-pão. Maravilha, você está assistindo ao programa Espaço Parlamentar, hoje conversando aqui com o primeiro secretário aqui da Câmara Municipal de Jacareí, vereador Pastor Rogério Timóteo. Outra lei, né, falando um pouquinho dos seus trabalhos aqui, que é uma lei recente até, que nós temos agora, que é a questão de vagas para portadores de deficiências, crianças portadores de deficiências físicas e filhos de portadores de deficiência em creches e escolas próximos de sua residência. É uma lei que também foi aprovada aqui pela Casa. Fala um pouquinho também dessa lei, que já eu acho que encontra-se muito com aquela primeira lei que nós falamos aqui, a questão dos brinquedos adaptados, né, de proporcionar mais integração, né, das pessoas, né, que possuem deficiência física. Fala um pouquinho dessa lei das vagas de portadores de deficiência físicas em escolas do município. Olha, essa lei também surgiu pela necessidade de ver o seguinte: uma vez a pessoa com uma deficiência física, uma criança portadora de deficiência física, ela não tem a mesma mobilidade de uma pessoa normal. Então, eu pedi com que esse projeto, até conversei com os vereadores para que viessem aprovar o projeto, porque uma vez essas crianças tendo a vaga em creche, escola próximo da sua casa, isso dá um pouco de amparo a essas crianças. E também aos pais de crianças com deficiência física e também aos filhos que têm a deficiência. Porque é tanto para os filhos como para os pais. Os pais também que têm algum tipo de deficiência ter a vaga para o seu filho próximo à sua casa. Porque tem muitos pais que o filho não tem a deficiência, não tem, mas ele leva a criança até a escola. Imagina o pai com a deficiência levando a sua criança para uma escola distante da onde ele mora. Isso é muito triste. Então nós lutamos através da lei para que haja um amparo para essas crianças e também para os pais que têm algum tipo de deficiência, para que ele não venha se locomover e ter que ir longe da sua casa. Maravilha. Vereador, entrando agora num outro assunto que são dentro daquilo que o senhor tem na casa, recentemente nós tivemos aí o Dia da Consciência Negra, né, que é realizado e celebrado todo 20 de novembro. E entrando um pouquinho nesse assunto, o senhor é representante aqui, né? O senhor é o único negro, vereador negro, representante aqui no Poder Legislativo da cidade de Jacareí. O que o senhor pensa a respeito deste assunto e se o senhor tem algum projeto voltado, por exemplo, voltado para a questão do negro, da inclusão do negro, essa questão da luta que o negro tem na sociedade. O que o senhor pensa a respeito deste assunto? Olha, o meu pensamento, Daniel, a esse assunto é o pensamento de Martin Luther King, que disse: eu tenho um sonho.
E esse sonho está dentro de qualquer negro, de qualquer pessoa que seja afrodescendente. Inclusive, nós temos aí, protocolado na casa, uma sessão solene que nós estamos, né, colocando aí na casa para ver se é aprovado este projeto, para que essa sessão seja realizada, inclusive em homenagem a todos os afrodescendentes que hoje estão não só na cidade de Jacareí, como também em várias cidades do Brasil, no país inteiro, num todo. O meu pensamento é o seguinte: o negro, ele foi muito discriminado. E hoje em dia continua, Daniel, sendo discriminado em alguns departamentos da sociedade. E ele tem que ganhar o teu espaço. Ganhar o teu espaço pelo mérito, não pela cor. Muitas das vezes ele é julgado pela cor da sua pele, não pelo mérito que ele tem. Porque tem muitos negros que são inteligentes, ele tem um QI elevado, ele é uma pessoa que é esperta, ele faz um trabalho em prol da sociedade. Inclusive, uma boa parcela de coisas que aconteceram na sociedade, aconteceram na cidade de Jacareí, uma boa parte dos feitos históricos da cidade foram feitos pelos escravos, que aqui vieram, aqui participaram de momentos, né, drásticos, momentos difíceis na escravidão, né, vieram para Jacareí, teve até, né, escravos aqui, muitos escravos teve na cidade. Então, esse projeto, essa sessão solene, é para que haja um homenagear dessas pessoas afrodescendentes. Até porque, você sabe, hoje em dia existem as cotas, né? Tem cota para negro, né? O negro tem uma cota. Assim como na política tem a cota para mulher, existe também a cota de negros, né? Em alguns departamentos da sociedade, até houve debate em Brasília para que haja as cotas dos negros, né? Então, eu digo que o negro não pode ser uma cota apenas. O negro, ele tem que conquistar o seu espaço, indiferente de cotas. Nesse caso, eu pergunto para o senhor é contra as cotas? Não, eu não sou contra as cotas para os negros. Até porque, se hoje em dia existe ainda o racismo e tem que ser adquirido espaço pelas cotas, que elas existam, mas que elas não sejam a obrigação para que ele ganhe o seu espaço, que ela possa acabar com o tempo e ele possa ter o reconhecimento na sociedade em tudo que ele fizer, indiferente de cotas. Seria para a questão de reparar essa questão histórica que nós temos, por exemplo, do negro que não teve grandes oportunidades por conta do grande tempo de escravidão que o negro viveu no país? Seria por isso? Também. O negro, vamos dizer assim, a sociedade, ela foi crescendo nas costas do negro. Quero deixar bem claro, nas costas dele. Porque ele na chibatada, construindo as cidades, construindo riquezas e mais riquezas, mas não tendo direito de pensar. Ficava preso num tronco. Não tinha direito de pensar. Então o que aconteceu? Por ele não ter direito de pensar, de estudar, de ter um campo melhor de trabalho, ele foi ficando para trás. E isso foi gerando um problema seríssimo na parte do negro. Você vê que interessante, Daniel. Olha só que interessante. Até a própria capoeira que surgiu dos escravos, dos negros, vamos dizer, ela não foi reconhecida como uma luta. Por quê? Porque veio deles. Olha a situação como que é. E hoje em dia tem muitos lugares que reconhecem a capoeira como uma luta, não apenas como uma dança. Você vê, tudo que veio dos negros passou a ser deixado de lado. Então nós temos que valorizar porque eles ajudaram a criar várias riquezas do nosso país. Dentro do aspecto político, como que o senhor vê a questão da presença negra? Tanto aqui na cidade, mas como de uma visão geral. É preciso que os negros também estejam envolvidos no processo político também? É preciso. É preciso que todos os negros se levantem com essa bandeira de direito, porque
todos têm direito de lutar por um potencial, lutar por uma crença, lutar pela cidade de Jacareí. Indiferente de ser negro ou branco, nós temos o direito de pensar. Hoje eu posso até agradecer a Deus, agradecer a Deus e também a rainha, né, de ter nos libertado, a princesa Isabel, né, de ter libertado os negros da escravidão e ter dado o direito de pensar para todos eles. Uma princesa e uma rainha. Falo duas coisas ao mesmo tempo, porque é isso que ela merece, todo elogio por ter feito o que ela fez. Tá certo, nós estamos conversando com o vereador Rogério Timóteo, primeiro secretário aqui da Câmara Municipal de Jacareí, falando um pouquinho sobre o seu pensamento, sobre os seus trabalhos aqui no Poder Legislativo, no programa Espaço Parlamentar, que faz mais uma pausa para o intervalo e daqui a pouquinho, após o intervalo, ele vai contar um pouquinho mais do seu posicionamento atual político. O Espaço Parlamentar volta já, continue com a gente.